Olá família, olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa programação diária, sempre de segunda a sábado, 8h30 da manhã, trazemos para você um momento de reflexão na Palavra de Deus, então sejam todos muito bem-vindos, a você que sempre tem estado conosco, irmã Elia Silva, irmã Maria Rodrigues, Valmon, nosso diretor-geral em Belém, mestre das artes, pastor Francisco, pastora Maria de Lourdes, todo o povo de Deus abençoado em todo o Brasil e fora dele também, assim como nosso irmão Fernando e Elisa, direto de Paris, na França, irmã Keila Kelly também na Inglaterra. Rapaz, a gente vai longe levando para você a palavra de Deus. Se você chegou aqui e não foi inscrito, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Nós estamos falando nessa semana, continuamos falando de família e um assunto muito pesaroso, né? Se assim nós podemos dizer, que é aquele assunto onde a gente vai estar tratando de falarmos da nossa atualidade, que é quantos pais estão enterrando seus filhos. Olha, gente, não é fácil, não é fácil. A cada momento, a cada instante, a gente vê famílias sendo destruídas, nossos jovens adolescentes sendo cegados, né, ou tragados pela morte. Então esse é o tema dessa semana, é um tema pesaroso, baseado na história, no livro de Jó, onde ele perdeu 7 filhos de uma só vez, mas hoje não é diferente. Nós temos visto realmente o inimigo usurpando a nossa juventude. Então, vamos ficar ligados, vamos prestar atenção, porque Deus tem algo para você nesta manhã. Então, conosco, ele trazendo sempre a palavra de Deus nos nossos corações, Pastor João da Cruz e a palavra do dia. Amém. Graças a Deus. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa terça-feira, 30/5 de 2023, e a última desse mês. Nós estamos em contagem regressiva e graças a Deus que até aqui tem nos agraciado, Senhor, com a sua bondade, misericórdia, tem nos guardado, tem nos livrado e nos dado a oportunidade de expressar o nosso louvor, a nossa gratidão e adoração acima de todas as coisas, porque Ele é digno. Então, esta manhã é oportuna e apropriada. Para você que está conosco, aqui de Goiânia, dos bairros, das cidades, das capitais, do Brasil, fora do Brasil, a minha oração é que Deus em Cristo os abençoe ricamente em nome de Jesus. Como já foi dito, nós estamos na nossa 10ª lição desse nosso segundo trimestre. É uma das lições mais pesada, mais séria, mais triste, sim, Senhor, porque nós vamos falar aqui da situação que ninguém está isento, a morte, né? Não existe no mundo lá uma família que não tenha passado pela desagradável experiência causada pela morte. E quando ela vem, ela só deixa tristeza e dissabores. Graças a Deus que nós temos um homem chamado Jesus, que venceu a morte, e ele sim, só ele vai garantir uma palavra de consolo, né? Que tem uma palavra de consolo e de garantia nessas horas. Então nós estamos falando do personagem Jó. Jó e a perda dos seus 10 filhos. O pai. Então o tema da lição dessa semana são quando os pais sepultam seus filhos. Quer dizer, que situação mais desagradável, né? Que devia ser o contrário. Quando os filhos que sepultam seus pais. Mas infelizmente, por causa da negligência de alguns pais, e isso é a maioria, está acontecendo, isso é real, né? No caso de Jó aqui não foi negligência, eu acho que não. A Bíblia não deixa claro que foi negligência de Jó, até porque ele fazia sacrifício por esses filhos. Jó
era o homem que tinha as características que o próprio Deus deu o testemunho dele. Então, aqui é a fatalidade da vida, né? Ninguém está livre de um acidente, de um problema, e Jó aqui não é exceção, embora ele fosse um homem reto, justo, temente, que se desviava do mal. Olha só as características do homem que o próprio Deus falou, né? Mas ele tinha 10 filhos e perdeu todos no mesmo dia. Agora imagina que tragédia, né? Que notícia. Engraçado que eu lembrei agora que o que fazer na hora de uma notícia pesada dessa, triste? Jesus dá a dica. É o que ele disse lá para Jairo, né? Em Marcos, capítulo 5, eu não me lembro o versículo, mas ele diz, olha, não temas, crê somente. Então, tá aí, palavra de Jesus. O que fazer quando você recebeu uma notícia triste, pesada, como Jó recebeu assim, uma atrás da outra, na tragédia que deu na sua vida? Palavra de Jesus, não tema, crê somente. Como eu disse que nós não estamos livres desse mal, deixa eu ler o que Paulo deixou para nós aqui, que talvez nos conforte, nos console, ou pelo menos nos dá um equilíbrio espiritual para enfrentar situações desse nível. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguido, mas não desanimado, abatido, aliás, eu troquei aqui, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Então, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, está falando aqui de 4 níveis de provação. Primeiro é a tribulação, né? Que ninguém está isento. Você sabe os benefícios da tribulação. Paulo disse assim, ó, graças a Deus pela tribulação, que ela gera paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e a esperança não deixa a gente confundido, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, tribulação sim, angústia não, porque Deus sabe do nosso limite. Aí depois vem a perplexidade, quer dizer, tem coisa que vai acontecer na vida de cada ser humano, no caso de Jó aqui, que ele vai ficar atônito, sem entender nada. É uma tragédia das mais absurdas possível. E inexplicável. Ele ficou atônito, sem entender nada. Mais desanimado? Não, de jeito nenhum. Porque o Papai do Céu conhece o meu e o seu equilíbrio espiritual. Por isso, ele pode até permitir a perplexidade, a prova no nível, porque a Bíblia diz que Deus é fiel, que mesmo diante da provação, ele dá o escape, né? Então, perplexo sim, sem entender nada sim, mas desanimado, não. Perseguido, ninguém está livre da perseguição, é perseguido, mas desamparado, nunca. Nós nunca vamos estar só. Então, e a morte persegue a gente, é claro, porque a gente acha que nasce para viver. Não, você nasce para morrer, viu? A partir do dia que nasce, pode ter certeza absoluta que se não for salvaguarda a volta de Jesus que nós estamos esperando, não tem escapatória para ninguém, né? O cara mais santo dessa terra vai ter que passar pela morte, porque não tem outro jeito, até porque é o nosso passaporte para ir para a glória de Deus. Então, perseguido, sim, mas desamparado, nunca. Quando a gente deixar esse mundo aqui, nós vamos estar com o Senhor na glória. E por último, abatido, mas destruído, não. Amém? Então, pode vir assim uma adversidade, uma luta que vai deixar você lá no pó, né? Abatido, aleluia, abatido mesmo, é o ponto que você se abaixa, dá uma olhada assim, mas destruído nunca, porque aquele que nos chamou, ele que nos capacita
para vencer qualquer adversidade desta vida. É por isso que Paulo falou, em Jesus nós somos mais do que vencedor, não é apenas vencedor. Em Cristo, com Cristo, nós somos mais do que vencedor. Então, para você pai, para você mãe, que já passou, o que, sei lá, pode ser que qualquer hora dessa pode enfrentar essa situação de sepultamento. Aqui está a palavra de Deus e já é alerta do Senhor. E o mais é pedir para aquele que pode nos confortar e consolar diante dessa situação. Agora, que é fácil, não. É a pior tragédia. É a situação mais difícil. Mas como o nosso Deus é o Deus do impossível, faça como diz o salmista no Salmo 34, verso 8. Provai e vei que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele confia. Deixa eu orar por você nesta manhã. Deixa eu orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus negócios. Inclusive para o equilíbrio espiritual que nós precisamos para a diversidade da vida, para as surpresas, as fatalidades, que a gente não sabe quando ela vem. Que vem, vem. Quando, não sabemos. Pode ser a qualquer hora. Para isso, só o Deus para nos capacitar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esta casa, esta família, este homem, esta mulher, confiante na palavra de Deus. E ela garante que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. O Senhor não vai deixar ninguém ser provado ou tentado além da sua capacidade. O Senhor é fiel. O Senhor é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é que garante a nossa vitória, não independe da circunstância. Por isso, às vezes também nós vamos ser abatidos, mas nunca destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. Perplexo, atônito, mas nunca desanimado. Senhor, nesta manhã fortalece esta casa, esta família, este homem, esta mulher. A juventude do nosso país, livra, Senhor. Livra do inimigo que é o ladrão que rouba, mata e destrói. Livre as nossas crianças, livre os nossos adolescentes. O Senhor Jesus já veio esta terra e Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E Ele disse mais, aquele que crê em mim, aleluia, nunca morrerá. Aquele que crê em mim, que vive, nunca mais morrerá. Você crê nisso? Eu creio, Pai, que essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. O Senhor diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar sem que se cumpram. Eu tomo posse pela essa manhã, pelos todas as famílias, Senhor, que está precisando dessa proteção, desse livramento do Senhor. É assim que oro, é assim que peço, no nome santo de Jesus, agora e sempre, e glória a Deus, e graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus, que você receba esta palavra, que não desanime, não se desespere, não entre em desespero, crê apenas que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus amados, a gente fica grato a Deus, a você que está sempre participando com a gente, meu muito obrigado a todos que participaram nesta manhã, que Deus abençoe a vocês, a gente fica por aqui, mas voltamos amanhã com todos vocês, então até lá, que Deus abençoe a toda a família, no nome de Jesus. Até lá, a gente se vê amanhã.